Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato e eu quero conversar com vocês sobre o uso do chat GPT para ajudar a estudar para o concurso. Eu não sei se vocês conhecem essa possibilidade, mas eu vou propor aqui para vocês, mostrar para vocês como é fácil usar. Eu estou aqui com a tela do Google aberto e eu vou digitar aqui, ó, chat GPT. Tá? Então é chat, G de galinha, P de pato, T de tatu, chat GPT. E aí eu vou aqui no primeiro site, ó. Muito bem. Nessa tela aqui, eu vou clicar em logar, porque no caso eu já tenho a conta criada. Para poder criar essa conta, a gente usa o nosso qualquer e-mail do Google, por exemplo, ele já usa para logar, tá? Então eu vou clicar agora nessa tela do Chat GPT e vou começar a conversar com o Chat GPT a respeito dos conteúdos das avaliações, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou olhar para a bibliografia e vou procurar, por exemplo, um dos livros que é específicos da área de arte. Então vamos ver aqui, por exemplo, a música na educação infantil, propostas para a formação integral da criança, de Teca Alencar de Brito. Muito bem. Então, eu vou chegar ali no chat GPT e vou perguntar para ele a respeito desse livro. Tentando ser, vamos dizer assim, educado com o chat. Olá, chat GPT. Ah lá. Olá, como posso ajudar você hoje? Você conhece o livro Música na Educação Infantil, Propostas para a Formação Integral da Criança? E quem que é o autor? O autor é Teca Alencar de Brito. De Teca Alencar de Brito. Sim, eu conheço o livro tal, renomada pesquisadora e educadora musical brasileira, especializada em educação musical para crianças, muito bem. Ó, já trouxe informações a respeito, um pouquinho a respeito do livro e um pouquinho da Teca. Aí eu vou colocar aqui. Quais são os principais. Quais são, ou melhor, as principais teorias do livro? Coloque em tópicos. Olha lá. A musicalização e a formação integral da criança, a importância da música na formação integral da criança. Ele vai me falar a respeito de tudo que tem no livro. Então, ó, a musicalização e o formato integral e a formação integral da criança, a importância da música na formação integral da criança, a relação da música, expressão, emoção e cognição, o papel da musicalidade no desenvolvimento humano. Então, olha, ele trouxe aqui todos os principais assuntos do livro. Agora vamos supor que eu quero saber aqui, ó. Copiei, certo? Segundo o livro, qual a importância tal das crianças? Tá pensando? É que ele ficou muito lento.
A música desempenha um papel significativo na formação integral das crianças, de acordo com o livro tal. Né? Aí ele coloca aqui, ó, desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, desenvolvimento motor, desenvolvimento estético, desenvolvimento cultural. Então esses são é, os principais itens dentro da importância da música na formação integral das crianças, que foi o que ele trouxe aqui, ó, tá? Olha lá, a importância da música na formação integral das crianças. Agora vamos supor, por exemplo, assim, peraí, eu não entendi, o que é esse negócio de desenvolvimento cognitivo? Aí eu vou colocar assim, segundo o livro acima, o que é desenvolvimento cognitivo? Cognitivo. O desenvolvimento cognitivo, de acordo com a música na educação infantil, papapá, né, refere-se ao processo de aquisição de conhecimento, a aquisição e aprimoramento das habilidades cognitivas, ou seja, das capacidades mentais relacionadas à percepção, pensamento. Então tem a ver com a capacidade de aprendizagem, tá? Então ela tem a ver com a aprendizagem do aluno sobre música, no contexto da música, né? Então, no contexto da educação musical, o desenvolvimento cognitivo é estimulado por meio da experiência musical, que envolve a escuta, a compreensão e a produção de sons e elementos musicais. A autora ressalta que a música proporciona desafios cognitivos ou intelectuais, né, pois as crianças são incentivadas a memorizar melodias, identificar padrões rítmicos, perceber diferenças e semelhanças entre músicas, entre outros aspectos. Então, olha só que ponto interessante. Tem muita gente que acha que trabalhar música é só ficar cantando, tá? E é óbvio que o cantar contribui para essa experiência musical, mas vai além, tá? Então, digamos assim, o cantar é uma das coisas, e dentro do canto já existe também um monte de especificação, de especificidades, um monte de teorias diferentes, né? E quando a gente está falando do ensino musical na escola, a gente sabe que o nosso foco não é formar o cantor. O que a gente quer é que ele tenha uma percepção musical. Opa, deixa eu fechar aqui. Né? O que a gente quer é que ele tenha uma percepção musical. E é interessante que ele passe por todos os processos. Então, por exemplo, nós temos alunos, por exemplo, que têm dificuldade de memorização, por exemplo, de matérias na escola. Mas ele tem a mesma dificuldade quando isso é aplicado a uma música? Será que a atenção do aluno a um texto, né, pode ser mais comprometida, mas quando a gente transforma esse texto em uma música, será que a atenção melhora? Outra coisa, a linguagem. Quando a gente canta, a gente aprende a usar as palavras de formas diferentes, a gente aprende a usar melhor a nossa, vamos dizer assim, a nossa caixa de ressonância, que é a nossa boca, né? E isso contribui até com a fala, com o raciocínio lógico, a solução de problemas. Então, olha só quanta coisa interessante. E se eu ainda tiver alguma dúvida, né, aqui, eu ainda posso perguntar para ele, olha, né, e como se dá, por exemplo, como que a música pode ajudar no processo de memorização dos alunos? Olha que interessante. E, e outra coisa assim que eu acho legal é que aqui eu posso fazer perguntas que às vezes numa aula eu teria vergonha de perguntar para o professor ou para quem estiver ali orientando, mas aqui eu posso fazer a pergunta. Mesmo que seja a pergunta mais absurda, ele vai tentar te dar alguma resposta. E o chat GPT, ele é bastante interessante. Olha só, eu vou tentar pegar um outro livro para mostrar para vocês. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Ana May Barbosa, John Dewey e o Ensino de Arte no Brasil. Será que o chat GPT conhece esse livro? Vou colocar aqui. Você conhece o livro John Dewey e o Ensino de Arte no Brasil, de Ana May Barbosa? Vamos ver o que eles nos falam. Sim, conheço. A partir do momento que ele falou que sim, conhece, eu posso perguntar tudo que eu quiser a respeito do livro, tá? Então, por favor, coloque em tópicos ou melhor, as principais teorias do livro. Ah lá, certamente aqui estão, ah lá, educação progressiva e experiencial,
experiência artística como forma de conhecimento, expressão artística e criatividade, arte, sociedade e cultura, participação democrática na educação artística, a abordagem pedagógica e práticas educativas. Então, olha só, né? É, a partir do momento que ele conhece, a gente consegue interagir. Agora, olha que curioso. Coloque em uma. Coloque esta lista em uma linguagem que uma criança possa entender. Olha só como é legal. Quando ele fica pensando assim, é melhor a gente reformular a pergunta. Então eu vou pedir para ele parar, tá? Eu sei que ele vai responder, só que eu vou colocar aqui embaixo, ó. Eu vou reelaborar a pergunta. Coloque em uma linguagem que uma criança possa entender os principais tópicos e teorias abordados no livro tal, 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 de Ana May Barbosa. Olha lá. Você tá vendo que quando a gente reformula a pergunta, né, ele fica mais fácil de encontrar. Vamos ver o que ele escreveu. Aprendendo de maneira divertida, o livro fala sobre como aprender de maneira divertida. O livro fala como aprender de maneira divertida é importante e que isso também se aplica à arte. A arte nos ensina coisas. A autora diz que a arte nos ensina coisas como expressar nossos sentimentos, olhar o mundo de maneira diferente. Ser criativo é legal. O livro diz que ser criativo é muito legal e importante. Isso significa inventar coisas novas e usar nossa imaginação. Arte e cultura estão juntas. A autora fala sobre como a arte e a cultura estão conectadas. A arte reflete a sociedade e sua cultura e também pode nos ajudar a entender melhor o mundo. Todos têm o direito de participar. O livro diz que todos têm o direito de participar e compartilhar suas ideias na educação artística. Isso é importante para aprendermos com diferentes perspectivas. Aprender fazendo. O livro incentiva a aprender fazendo, ou seja, experimentar, criar, explorar coisas na arte. Assim, podemos aprender de maneira mais divertida e significativa. Então, se algum termo ou alguma teoria está muito complexa, a gente pode usar esse recurso, que ele transforma em palavras mais simples para poder entender essa teoria. É óbvio que a leitura do texto original não substitui, tá, essa versão resumida aqui, digamos, mas ajuda a dialogar. Então, por exemplo, se ficou alguma coisa no livro que não ficou muito claro para você, ou que não ficou, né, você peça exemplos, peça como fazer isso. Você pode conversar com o chat GPT e encontrar algumas respostas. E às vezes a gente coloca o nome de um livro, ele não encontra, mas aí eu recomendo assim, sempre colocar. Você conhece o livro, o nome do livro, tá? Dois pontos, se ele tiver um subtítulo, coloca também, e o nome do autor. E aí, muitas vezes, a gente mudando alguns detalhezinhos, uma vírgula, alguma coisa assim, ele vai falar, opa, ele está na minha base sim, e aí você pode utilizar. Tudo bem? Gente, espero ter ajudado, espero que vocês tenham sorte nesse concurso. E todo o processo de aprendizado, toda vez que você vai estudar para um concurso, a gente aprende para o nosso dia a dia. Certas coisas que a gente tem medo da teoria e tal, quando a gente começa a estudar para o concurso, a gente vê que nada é tão complexo assim. Né? A gente vai desmistificando algumas coisas. Então, bons estudos. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.